vou me expor muito agora. O YouTube lançou uma ferramenta em que dá pra ver um resumão do que você assistiu em 2025. E eu fui uma das primeiras pessoas a receber acesso a isso. Começa normal, com algumas coisas pra eu me inspirar a fazer conteúdo. Mas aí, finanças e curiosidades tá só no terceiro lugar. O canal que eu mais assisti foi o da Ismael. E o meu canal tá em último lugar. Amor próprio é tudo. Em 2025 eu mostrei vários lados. Análise de conteúdo, normal. Histórias de sucesso, também normal. Mas exposição de celebridades? Eu juro que na vida real eu não sou fofoqueira assim. Mas a conclusão é que eu tenho a personalidade e mente curiosa. Essa parte não tem nem como negar, né? Entra no seu recap e me conta se o meu canal foi o que você mais assistiu. Eu espero que sim, mas se não for, tudo bem. Quero saber mesmo assim. Qual poder eu teria se fosse uma super-heroína? Eu pedi pra vocês decidirem. E foram muitos vídeos com uma ideia mais criativa que a outra. Tipo essa aqui e essa aqui. Foi muito difícil escolher, então eu tenho uma surpresa pra vocês. O ganhador foi esse aqui, que me deu o poder de me teleportar pra tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa. Mas como teve muita gente incrível participando, me liberaram pra levar mais gente na Comic Con. E a lista completa de ganhadores tá aqui na descrição. Mas eu quero conhecer todo mundo que também tiver pela CCXP, tá? Então eu vou estar no stand do Gemini no dia 6 de dezembro pra gente conversar e se conhecer. Te vejo lá, hein? Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho. Mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Esse youtuber tá perdendo a visão por causa de uma doença rara. Ele gravou um vídeo pedindo desculpas por estar afastado do canal e explicou que é porque ele tá cuidando do seu pai que tem câncer e que tá ficando cego por causa de uma doença rara. Só que a internet se juntou nos comentários pra doar, sendo que ele nem tava pedindo dinheiro. E esse vídeo é pra divulgar. O nome do canal dele é Mestre MX. Se você tem como doar, é só mandar um valeu demais nos comentários do vídeo dele. Mas se não, só assistir os vídeos antigos dele já deve ajudar muito. Mandemos boas energias e vai ficar tudo bem. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela num museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Coisas bizarras que países fazem no Natal. No Peru, as pessoas resolvem todas as brigas do ano lutando no meio da ceia de Natal. Já na Catalunha, eles não têm Papai Noel, e sim o tio que caga, que é um tronco que caga os presentes pras crianças quando elas batem nele. Na Alemanha, eles decoram a árvore com um picles, e a criança que achar o picles primeiro ganha um presente a mais. Por fim, na Áustria, eles desfilam vestidos de um demônio, chamado Krampus, que pune as crianças que se comportaram mal durante o ano. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho, e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! Ai, que delícia! Achar bolo na geladeira. É repolho? Que fofo, o cachorrinho deitado na rua. Como assim
era uma pedra? Tá, uma galinha ciscando. Não entendi o que tem de anormal. Não é possível que era um saco. Isso aqui é um cachorro, não é possível. Mas por que ele tá no telhado? Meu Deus, era um gato. Tá, esse aqui é um cachorro. Não tem como ser outra coisa. Gato, pedra, Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Essa é uma parede cheia de chiclete. Todo mundo que vai lá cola o seu chiclete mascado e ela virou uma atração turística, com gente viajando do mundo inteiro só pra colar o seu chicletinho. Até o dia que a cidade resolveu limpar ela. Isso foi muito difícil. Demorou 130 horas e custou mais de 20 mil reais. Aí, uma semana depois, todo mundo já tinha colado o chiclete de volta. Essa é a pior lição de casa da história. Em 2022, um professor chinês queria ensinar os seus alunos a contar. E pra isso, pediu que os alunos contassem 10 mil grãos de arroz. E eles tiveram que fazer pra não reprovar. Isso levou semanas. E quando finalmente todo mundo conseguiu entregar a lição, todo mundo tinha contado errado e precisou fazer de novo. Acredite ou não, essas pessoas não são gêmeas. Elas, na verdade, não são nem parentes. A ciência diz que existem pelo menos 7 pessoas no mundo iguais a você que não são seus parentes. Isso se chama doppelganger. Hoje em dia existem, inclusive, muitos sites em que você pode colocar sua foto e descobrir quem é esse irmão gêmeo perdido. E muita gente acaba se encontrando com essas pessoas e o resultado, honestamente, é meio bizarro. Mas como que pode alguém ser tão parecido e não ter nenhum pouquinho de parentesco? Os cientistas resolveram testar para ver se eles realmente não eram parentes. Eles pegaram o DNA de 7 pares dessas pessoas idênticas, para ver o quão parecido esse DNA era e se essas pessoas realmente não eram parentes distantes. E o resultado foi meio insano. Além de tirar sangue, os testes começaram com essas fotos e esses modelos 3D. Isso durou por dias até que eles finalmente descobriram se essas pessoas eram parentes ou não. E por incrível que pareça, 6 desses pares realmente não tinham nenhum nível de parentesco. Mas o Robbie e o Colby, que são muito parecidos, eram primos extremamente distantes. E eles só descobriram isso porque eles fizeram esse teste. Só eu que agora fiquei morrendo de vontade de entrar nesses sites e descobrir quem é a minha doppelganger. Imagina que você vê uma dessas 8 pessoas vindo até você em um beco escuro. Qual dessas te dá mais medo? Pensa com muito cuidado porque a resposta diz muito sobre você. Esse teste é baseado na teoria de que as pessoas que dão medo na gente representam a parte escondida da nossa personalidade. Se você escolheu a primeira pessoa, isso mostra que você não gosta de pessoas que tentam controlar as outras, ou colocar as pessoas pra baixo. Porque você viu muitos adultos fazendo isso quando você era criança. E mesmo você, em geral, sendo uma pessoa boa, no fundo você se sente bem quando vê alguma pessoa ruim se dando mal. Você é calma e gosta muito de ajudar, mas quando percebe que alguém tá tentando te passar a perna, pode se vingar de uma maneira não muito óbvia. Se você escolheu a segunda pessoa, você não gosta de demonstrar quando tá bravo ou chateado, porque na infância você aprendeu que não era bom ter esses sentimentos. Você normalmente é bem quieto e amigável, mas pode ter os seus momentos explosivos de raiva. E isso pode assustar as pessoas que têm a impressão de que você é muito calmo. Se você escolheu a terceira pessoa, você é muito inteligente, mas tem muita coisa acontecendo na sua cabeça. Isso faz com que você goste muito de rotinas e regras e não perceba quando você ou outra pessoa precisa de uma pausa. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito e imprevisibilidade te deixa bem irritado. Parte 2. Imagens que demonstram o que é inflação. Picolés não preenchendo o recheio de sorvete até o final. Embalagens colocando um espaço bem maior entre os biscoitos para parecer que tem mais na embalagem. As batatas Pringles ficando menores e menores. Essa embalagem que faz parecer que tem um pedação lá dentro, mas na verdade são 2 pedaços pequenos. Oreo diminuindo a quantidade de recheio que eles colocam nas bolachas e você nem percebeu. A Nerf aumentando a quantidade de espaço vazio na embalagem deles e você não percebendo. Esse pedaço de queijo parece que foi cortado ao meio, sendo que na verdade é só como a embalagem é hoje em dia. As embalagens de chiclete colocando esse lugar pra você pegar com o polegar, sendo que na verdade é só um espaço que poderia ter chiclete e que agora tá vazio. Mais um exemplo. A Toblerone colocando um espaço adicional entre os seus chocolates. Alguém abriu uma marmita e essa é a quantidade de queijo ralado que tinha dentro dela. Os miojos pouco a pouco diminuindo a quantidade de tempero que vem dentro do miojo. Gente, é miojo, custa R$3. As embalagens de Super Cola tendo essa embalagenzinha minúscula dentro, mas fazendo uma embalagem maior pra parecer que tem mais produto. Embalagens de lápis de colorir fazendo lápis que tem a metade do tamanho.
Os memes famosos estão hoje em dia. Primeiro, temos a menininha do incêndio. Ela ficou extremamente famosa e viralizou no mundo inteiro. E essa é ela hoje. O nome dela é Zoe Roth e ela ganhou cerca de $500 mil só com esse meme. Próximo, temos esse meme que viralizou com as pessoas falando que ele tava tentando segurar um pum. O nome dele é Michael McGee e esse é ele hoje. Ele disse que isso não tem nada a ver com flatulência ou com ele ser inteligente, que na verdade ele aprendeu esse truque de saltar a veia pra impressionar as pessoas nas festas. Essa aqui é a Chloe, que foi um dos maiores memes da internet inteira. Quando ela fez essa cara em um vídeo. E essa é ela hoje, aos 13 anos de idade. E sim, ela ainda sabe fazer a mesma cara. E quem não lembra do meme Mãe, o forninho caiu, que viralizou em 2013? O nome dela é Vanessa e essa é ela hoje em dia. E ela ainda produz conteúdo pra internet. Sabe a menina da garrafa térmica na TV? Ela tava muito nervosa na hora de gravar o programa ao vivo. E aí na hora de falar o roteiro que mandaram ela falar, ela falou de um jeito meio burro, mas eu juro que ela não é tão burra assim e os vídeos dela são legais às vezes. Hacks do corpo humano que todo mundo deveria saber. Se você precisa de um jeito muito efetivo para estudar para uma prova, masque chiclete enquanto estuda. E quando você for fazer a prova, masque o mesmo sabor de chiclete. Isso vai te ajudar a lembrar o que você estudou. Acho que todo mundo concorda que fazer xixi no banho é bem nojento, mas você sabia que isso pode ajudar a retirar qualquer fungo que esteja no seu pé? Se você menstrua e como eu tem muita cólica, existe uma coisa que pode ajudar e não é remédio. Fazer uma massagem nessa parte da sua orelha, das duas orelhas, por mais ou menos 1 minuto pode ajudar com essa dor. A maneira como você se vê no espelho não é como as pessoas te veem de verdade. Se você quer ver como as pessoas te veem de verdade, é melhor que você tire uma selfie e inverta a foto, porque os espelhos são invertidos. Se você estiver triste, coloque um lápis assim, na sua boca, e segure, porque isso ativa esses músculos aqui e pode assim melhorar o seu humor. Se você quer saber mais hacks que vão melhorar a sua vida, e muito, como por exemplo, como tirar mancha roxa e como ser mais criativo, a parte 2 já está postada no meu perfil da Halo. Me sigam por lá e vejam o vídeo porque a parte 2 tá incrível. Todo mundo deveria conhecer a parte 2. Se você precisa se livrar de uma... Celebridades estão perdendo milhares de seguidores. Nos últimos dias começou uma trend na internet em que as pessoas estão bloqueando os famosos e ricos. Tudo isso para que as pessoas percam a relevância e dinheiro. E tá funcionando. Tudo isso começou com essa influenciadora aqui chamada Hailey Bailey. E no dia do Met Gala, que é uma festa extremamente luxuosa, ela postou esse vídeo aqui. Let them eat cake. O áudio que ela usou é uma referência a Maria Antonieta, que quando supostamente falaram pra ela que a população pobre não tinha dinheiro pra comprar pão, respondeu, então que coma um bolo. E esse comportamento da Maria Antonieta gerou a Revolução Francesa. E agora em 2024, quando ela se vestiu de Maria Antonieta e foi pra uma festa cujo ingresso custa $70 mil, as pessoas não ficaram felizes. E isso gerou a revolução do bloqueio. Ela já pediu desculpa, falou que não fazia ideia do que isso significava, mas a revolução já começou. Todas as celebridades que foram pro evento e mais outras estão sendo bloqueadas pelo público em geral. E o movimento é simples, bloquear todo mundo que esteja usando a atenção do público pra ganhar dinheiro e ostentar. E a pergunta que fica é, você vai aderir ao movimento? Se essa é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, você provavelmente tá olhando essa imagem e vendo algumas barrinhas cinzas. Mas se essa é a segunda vez que você tá vendo esse vídeo, você provavelmente tá vendo um arco-íris em cor pastel. Se sim, comenta aqui embaixo. Se você quiser ver se o seu cérebro consegue colorir uma imagem que é preto e branco, continua vendo esse vídeo. Encare esse pontinho branco aqui no centro da imagem e não pare de encarar. Mantenha os seus olhos bem abertos e também o seu celular na mesma distância e posição que você começou. Quando o vídeo reiniciar, você vai ver não essas cores, mas uma versão um pouco mais suave e invertida dessas cores que você tá vendo. Essas cores que você tá vendo nesse momento são feitas para cansar os seus receptores de cor do olho. E quando eu tirar completamente essas cores, apenas os necessários para ver algumas delas estarão ativos. Não importa o que aconteça, não pare de olhar para essa imagem porque o resultado vai ser bem legal. Mantenha o seu olho nesse mesmo ponto e agora eu vou recomeçar o vídeo. E você vai ver essa imagem do começo colorida. 3, 2, 1...